Bom dia, meus amores, mais uma vez. E agora nós iremos ter aula de ciências, né? Então, como eu falei para vocês, né, na aula passada, nós vamos dar uma pequena pausa nos assuntos do livro, né? Nós vamos colocar outros assuntos que não tem aí no livro de vocês, que eu acho interessante colocar para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo, né? Como nós ainda estamos encerrando o segundo bimestre, ainda tem 2 bimestres pela frente, então nós temos que fazer essa divisão bem direitinho aí dos conteúdos para que vocês encerrem todos os conteúdos do livro de forma positiva, tá certo? E que tenham entendido. Então, eu coloquei uns assuntos, né? Por enquanto vai ficar na folhinha, que com certeza vai interessar muito a vocês e também são assuntos importantíssimos para que vocês aprendam melhor aí, tá certo? E o assunto que eu trouxe para vocês, né, na folhinha, foi falando sobre as camadas da Terra. Então, certeza vocês vão gostar muito aí dessa aula, tá certo? Então, aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como vocês imaginam que seja o centro do universo? Vocês já imaginaram, já pararam para pensar aí como é que seria, né, o centro do universo? O que é que tem no centro do universo? Colocando a imagem aí do nosso planeta. Nós vamos saber agora. Eu vou colocar uma imagem aí, né, na tela, e vocês vão responder essas 3 perguntas mentalmente aí, tá certo? Não precisa responder no caderno não, mas eu coloquei na folhinha aí para vocês só acompanharem a explicação. Então, observe aí essa imagem que eu vou colocar aí agora. Então, observe a imagem e faça, né, os questionamentos a seguir aí. Nós estamos vendo aí um vulcão, né? Um vulcão expelindo algo. Então, vamos aí nas perguntas. Que material está sendo expelido pelo vulcão? O que é que vocês acham? E do que ele é formado? Será que vocês sabem de que material ele é formado? Onde fica armazenado o magma que sai dos vulcões? Então, são 3 questionamentos aí que vocês vão parar para pensar. Nós vamos descobrir no decorrer da aula, certo? Lembrando que nós vamos dar só uma introdução aí nesse assunto, porque ele é um pouquinho extenso, então vai ter muita coisa legal aí nas próximas aulas de ciência, tá bom? Então vamos aí nas camadas da Terra. Tem um pequeno texto, né, falando sobre quais são as camadas da Terra. Então as camadas da Terra tem 3 camadas distintas, tá certo? Classificadas de acordo com suas características, que são a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, são as 3 camadas distintas da Terra aí, ok? Então, estou colocando a imagem para vocês visualizarem melhor aí essas 3 camadas. Crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, vamos saber aí como são essas 3 camadas aí da Terra. Então, vou colocando aí na imagem, vocês vão acompanhando também no textinho aí da folha impressa, ok? Bom, então vamos falar aí da primeira camada da Terra, que é a crosta terrestre. Então, vamos prestar atenção aí no vídeo, certo? A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra. Ela compreende desde as mais altas montanhas até os locais mais profundos dos oceanos, como as fossas submarinas que superam os 10 quilômetros de profundidade. Com o passar do tempo, a crosta terrestre vem se modificando na sua forma e composição devido a fenômenos naturais, como o vulcanismo, erosão, meteorismo e a ação do próprio homem por meio da construção de cidades. Então, a crosta terrestre ela vem se modificando com o passar do tempo, né? E por conta de alguns fenômenos naturais também. O vulcanismo, erosão, o meteorismo e também pela ação do próprio homem aí no meio natural. Vamos para a segunda camada, o manto, né? Abaixo da crosta terrestre, a Terra apresenta um manto, camada composta por vários tipos de rocha, que, devido às altas temperaturas, encontram-se em estado pastoso, chamado de magma, existindo também material no estado sólido em sua constituição. Então, é no manto que nós encontramos esse material pastoso, o magma, né?
que é justamente o que sai, né, que é expelido dos vulcões em erupção, né? Quando eles entram em erupções e expelem aquela lava, né? Então, aquela lava vem justamente do manto da Terra. Por fim, encontra-se o núcleo, que é a região mais profunda e central da Terra e é composto de elementos como o ferro e o níquel. Então, aí, o núcleo é a parte mais interna, né, mais profunda e central da Terra, né, bastante quente. Então, aí são as 3 camadas, né, que formam a Terra. Nós vamos ver nas outras aulas, né, nós vamos falar sobre as placas tectônicas, então o assunto ainda não acabou. Essa é só uma introdução sobre o que virá pela frente, tá certo? Então, nós vamos falar sobre as placas tectônicas, o que são as placas tectônicas, vamos falar também como surgem os terremotos, como surgem as erupções vulcânicas, então vai ficar bem interessante aí essa aula nas próximas semanas, ok? Então, o exercício que vocês irão fazer é o exercício da folhinha, bem simples, né, para vocês identificarem as camadas da Terra, né, entre outras camadas existentes também, como nós já vimos, né? Tem a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera, entre outros. Então, você vai identificar aí na folhinha, no exercício, as camadas da Terra, ok? Então, essas foram só uma introdução sobre essas 3 camadas, o manto, né, o núcleo e a crosta terrestre. Eu vou passar agora um vídeo explicativo também sobre uma animação sobre as 3 camadas aí da Terra para vocês ficarem mais interagidos com o assunto, ok? Então, fiquem agora com o vídeo e qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Smile and Learn! Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 quilômetros. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera? Se
quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.